Olha, muitos me perguntam, às vezes até pelo zap ou por e-mail, quando eu ingressei no conhecimento espírita, né? E o que é que eu ganhei com isso? O que me levou a ingressar no espiritismo foi quando um filho com 6 anos de idade apareceu gravemente doente, exigindo que tivesse uma luta muito grande e uma busca incessante por duas coisas. Primeiro, pela sobrevivência, porque eu não sabia o que me esperava mais à frente, em termos de custos, em termos de manutenção de saúde, etc. e tal. Segundo, quando você apela para tudo, né? Assim estava eu naquela época, apelando para tudo. E nesse apelar para tudo, eu busquei um acolhimento espírita. Fizemos um trabalho de atendimento espiritual em casa, via à distância, que é chamado de cirurgia espiritual à distância. Em seguida, recebi um convite para ir à casa espírita, que era em Recife. E lá em Recife eu estive com o Dr. Fritz, encarnado, manifestado, desculpe, através do médico, que era um médico da casa, né, Dr. Edson. Naquele dia, Dr. Edson Queiroz, Dr. Edson, manifestado Dr. Fritz, me perdoe a confusão, ele escreveu uma receita e tinha lá o nome de uma droga. Eu chegando em Salvador, isso era em Recife, Pernambuco. Chegando em Salvador, Bahia, eu manipulei a fórmula e comecei a lhe dar essa medicação. 3 meses depois, eu tive um resultado de uma biópsia de que ele estava, na verdade, era com câncer. E daí mais 2, 3 meses eu estava em Nova York, em um maior centro de saúde contra câncer no mundo, na cidade de Nova York. E lá o médico americano disse, vamos começar a tratá-lo amanhã mesmo. E eu lhe perguntei qual era a droga. Na hora que ele disse o nome da droga, eu tomei um impacto, porque era a mesma droga que o médico, o espírito, passou. Prescreveu como um medicamento homeopático. Eu ali disse, bom, eu preciso entender o que é que há por trás disso tudo, que não existe coincidência. Eu não vou ficar na minha ignorância. Né? E foram várias idas para os Estados Unidos, muita luta, muito trabalho. E aí eu me joguei de vez na doutrina espírita, né? O que tem de bom nisso? Primeiro você passa a ter uma convivência na vida diferente de antes. Quando você se dá conta que você não morre, que você é imortal, você passa a ter uma observação sobre a vida e sobre as pessoas com quem você convive muito especial. Segundo, toda a gama de conhecimento que você ganha, que você adquire, né? Sobre reencarnação, principalmente, né? Eu nem me refiro tanto às questões de natureza mediúnica, como a clarividência, essas coisas eu adquiri depois. Elas manifestaram-se em mim depois de muito tempo. A questão da mediunidade, de ver espíritos, de conversar com espíritos, de ouvir espíritos, de escrever por espíritos que já estão no mais além, né? Isso é chamado de faculdades mediúnicas, né? Isso tudo se manifestou em mim posteriormente. Então hoje eu tenho essa alegria de dizer assim, o meu querido pai desencarnou tem 6 meses, né? Então eu já estive
com Ele, eu sei como Ele está espiritualmente falando, não é? Então você começa a ter uma dimensão da realidade, uma profundidade muito maior. As coisas são... As responsabilidades para você chegam com muito mais intensidade, porque você se dá conta de que isso aqui é apenas um teatro. Isso aqui é apenas um faz de contas, mas que tem grandes repercussões futuras. Eu não sei como é que se vive honestamente sem ter a busca do conhecimento espírita. Eu realmente não... Talvez, né? Eu sempre fosse uma pessoa espírita sem ter o conhecimento didático, né? Então a vida é estudar, ler livros, ver palestras, assistir muitos podcasts que falam sobre espiritismo, ler livros, acompanhar o movimento espírita, fazer palestras, como eu já fiz centenas de palestras, e procurar vivenciar a vida com mais sabedoria, talvez, né? Com mais serenidade, com mais equilíbrio, né? Os preceitos filosóficos, digamos assim, do Espiritismo estão centrados em pilares como amor, caridade, né? Solidariedade. A expressão máxima do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação, né? Essa salvação aí, entenda-se, não há como evoluir. Está aí para vocês que me perguntaram o que foi que eu ganhei com isso, o que é que me alterou na vida, qual foi a causa, né? Feliz daquele que tem acesso à doutrina espírita sem ser por dor. Conheço pessoas que conheceram o Espiritismo, crianças, né? Talvez por isso não tenham valorizado. Namastê, namastê. O Deus que habita em mim, cumprimento o Deus que habita em você. Jesus esteja em tuas posturas, na tua maneira de viver a vida e decidir a vida. Muita paz, muita paz.